tudo bem? Bom dia. Bom, é uma alegria recebê-los para o primeiro Legal 360 do ano 2026. Para aqueles que nos acompanharam no ano passado, já sabem como funciona. É uma felicidade revê-los. O objetivo do Legal é reunir os jurídicos corporativos, e nisso a gente tem a Cláudia como uma grande parceira também com o jurídico de SAIAS, para que nós possamos discutir temas relevantes do dia a dia dos jurídicos corporativos e no final das contas, da evolução jurídica como um todo, né? Porque os escritórios de advocacia eles precisam estar preparados cada dia mais para se relacionar com os jurídicos corporativos. Os jurídicos corporativos estão, né, no meio de uma evolução natural, né, das empresas e, portanto, essa evolução faz com que vocês também tenham que se atualizar diariamente, controlar orçamento, controlar a vontade dos gestores de crescer com limitações que são naturais de estrutura, orçamento, dentre outras coisas. E, portanto, o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês tenham um espaço para não só discutir temas relevantes, né? Então, esse ano nós teremos 6 Legal 360, então de 2 em 2 meses nós vamos fazer um encontro com vários temas de várias áreas e também o objetivo é fazer com que vocês se relacionem entre si, se conheçam, porque o que a gente aprendeu atendendo os jurídicos corporativos é que vocês têm uma dinâmica muito importante dentro desse mercado, né? E essa dinâmica ela é muito legal porque em vários momentos nós encontramos pessoas, né, em momentos diferentes da sua trajetória e empresas diferentes, mas sempre com um relacionamento muito próximo, tanto de nós quanto dos outros departamentos jurídicos. Então esse é o objetivo, né? E para começar esse nosso bate-papo, e é um bate-papo, vocês podem a qualquer momento interagir conosco, levantar a mão. Quem veio, né, sabe que aqui não há palestrantes, né? Hoje nós temos aqui o André Tesser e o Rafael Lovato como os nossos palestrantes, mas a ideia é que eles sejam facilitadores do debate, que nós possamos aqui trazer as dores, né, as questões relevantes do tema dos contratos inteligentes e da inteligência artificial, né? Por que nós escolhemos esse tema, né? E já começando, antes de entrar mesmo no tema dos contratos e dessa automação necessária, né, dentro da dinâmica dos jurídicos corporativos, por que nós escolhemos esse tema? No ano passado, principalmente no final do ano passado, nós tivemos várias conversas com o André Tesser, porque nós aqui no escritório fizemos um movimento de investir na nossa própria inteligência artificial. E fizemos isso, né? Contratamos uma empresa, fizemos inúmeras reuniões com essa empresa, os desenvolvedores conversavam conosco, com a nossa equipe, quase que, não vou dizer que diariamente, mas semanalmente, várias vezes, com várias reuniões, e a gente percebeu que, sob o nosso ponto de vista, aquilo não avançava como a gente gostaria, né? A gente estava investindo tempo, investindo recurso, investindo esforço, né? Qualidade intelectual do nosso time, e as coisas não funcionavam como a gente gostaria, na velocidade que a gente gostaria. E a gente percebeu que isso seria meio que uma retórica durante todo esse projeto, porque o investimento ele é sempre nesse tema infinito, ou seja, a evolução é constante, né? As dinâmicas sociais fazem com que você tenha que alterar as suas versões da tua inteligência artificial com uma velocidade que não acompanha necessariamente o orçamento e o investimento destinado para aquilo. E aí nós decidimos parar o projeto, a gente percebeu que era um poço sem fundo de investimento e tempo, e chamamos o Tesser e a gente começou a bater um papo com ele. E a primeira coisa que o Tesser falou foi: Pironti, no fundo, essas grandes big techs, elas investem bilhões de dólares em desenvolvimento de inteligência artificial e ainda estão atrasadas. Então, sem sombra de dúvida, é um movimento inteligente isso que vocês estão fazendo, de não investir na própria IA, porque, na verdade, seria ali um sisteminha para dizer que é teu, mas não necessariamente uma inteligência artificial. E aí a gente repaginou tudo e começou de alguma forma, escutar o mercado, ver as inteligências artificiais, conversar com alguns players dos jurídicos corporativos para ver o que já estava sendo utilizado.
E nessa caminhada, a gente percebeu que uma das grandes preocupações dentro dos jurídicos corporativos, que talvez não seja uma preocupação real, mas é um pouco daquilo que, puxando um pouco para o futebol, né, Fernando? É um pouco daquilo que a gente vê no futebol. Toda entrevista coletiva é igual, né? O futebol é assim, né? Hoje a bola não entrou, não estava... Então, meio que na inteligência artificial é a mesma coisa, né? Vai substituir o ser humano, não vai... A discussão ela sempre parte daí. Nós vamos ter uma redução do quadro em razão da inteligência artificial. Já vi várias pessoas dizendo, não, eu vou investir porque o investimento vai fazer com que eu tenha redução de quadro. A redução de quadro reduz o risco trabalhista, né, e dentre outras coisas, e também o risco jurídico, que a inteligência artificial é melhor do que o homem. E eu conversava com a Cláudia agora no início, com, né, o grupo de pessoas que a gente estava ali batendo papo, e dizia o seguinte, o que eu percebo, por exemplo, fazendo eu fiz alguns testes, notificações e etc, pedindo para a IA trabalhar com isso, é sempre a mesma coisa, são 3 parágrafos que se você fizer a leitura adequada, é tudo meio que igual, enfim. Então, para a gente partir, eu tenho aqui algumas perguntas que são mais técnicas em relação à questão dos smart contracts, mas eu acho que para a gente partir, eu queria ouvir os dois, né, e principalmente talvez o Tesser nesse primeiro momento em relação à questão dessa inteligência artificial, se a inteligência artificial vai ou não substituir o homem, né? E se ela pode ou não, né, ser considerada uma nova revolução industrial, né, para substituição, para máquina substituindo o homem, dentre outras coisas. Então, um pouquinho da opinião de vocês sobre isso, e daí a gente começa efetivamente aqui o nosso bate-papo sobre contratos inteligentes. Tá ligado? Tá ligado. Bom dia a todos, todas, e especialmente aí agradecendo o convite do meu amigo de não tão longa data, né, Rodrigo? A gente se conhece há muito tempo aí, e esse é um tema palpitante, assim, né? E as perguntas que você fez é a pergunta de vários milhões de dólares, né? A IA vai substituir o humano, e em que nível ela vai substituir o humano, né? Eu gosto de dizer assim, e acho que isso é uma realidade, assim, isso é um dado de quem já está enxergando o mercado e quem está entendendo como as coisas estão funcionando. Certamente aqui, entre nós temos vários níveis de compreensão e prática em relação à inteligência artificial. Então, se a gente pegar essa nossa amostragem aqui, nós vamos ter gente que está no nível mais avançado, gente que está no nível médio, gente que está começando, enfim. E eu acho que o primeiro aspecto a entender você não vai, eu sempre digo isso, eu não sou catastrofista, assim, você não vai perder o teu emprego para IA. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer por várias razões, mas principalmente porque um dos pilares da boa utilização da inteligência artificial é que exista um humano na supervisão. Né? Tem um livro muito legal que eu gosto, do Ethan Mollick, chamado Cointeligência, tem tradução, é um livro bem fininho assim, é bem bom, ele não fala, obviamente, só do direito, mas ele fala da utilização da IA em vários campos, né, voltado um pouco mais para o trabalho, claro. E um dos pilares, um dos princípios que ele diz é be human in the loop, seja o humano no processo. Então, a potencialização das ferramentas de inteligência artificial, ela é elevadíssima se tiver um humano que sabe usar bem no comando, supervisionando o trabalho, revisando, etc. A gente conversava um pouco antes, conversava com a Mariana ali um pouco antes, a IA não vai diminuir o teu trabalho de uma forma geral, mas ela vai melhorar o seu, não tenho a menor dúvida disso, eu sou a prova viva disso. Se eu olhar para trás, né, desde o período aí que eu comecei a estudar um pouco mais de afinco e testar essas ferramentas aí, depois que elas se estabilizaram, então a gente tem aí uns 2 anos para cá, e aí você tem razão, as Big Techs estão numa corrida o tempo todo, né? Para melhorar, uma hora o Gemini está na frente, outra hora é o GPT, outra hora é o Claude, né? A Anthropic lançou uma versão nova do Claude faz uma semana que promete grandes mudanças, enfim, fecha um parênteses, senão eu vou desviar a conversa. Mas voltando então eu acho que você não vai perder o seu emprego para IA, isso não vai acontecer. Agora, o teu espaço no mercado de trabalho, ele já está em risco por conta da IA. Como assim? Se você não souber utilizar a IA, a chance de você perder espaço no mercado para alguém que saiba utilizar é grande. É grande não. Ela
é enorme. Ela já está acontecendo. É como, e o Rodrigo lembrou bem, aí para não deixar também de responder, é como na época que o computador foi lançado, você contratar alguém que já sabia lidar com o computador e que não sabia lidar com o computador. É a mesma coisa. É como hoje você pensar em contratar alguém para trabalhar no jurídico que não saiba mexer com editor de texto de computador. É a mesma coisa. Daqui a 5 anos, não dá para dizer 5, 4, 3, que pode ser daqui a 6 meses, vai passar a ser um diferencial competitivo para a contratação se a pessoa sabe lidar bem com ferramentas de inteligência artificial. Isso vai acontecer, já está acontecendo, porque essa pessoa consegue potencializar o seu trabalho, consegue trabalhar menos com o braço e mais com a cabeça. E na nossa vida cheia de coisas para fazer, quanto menos você precisar trabalhar com o braço para ter mais tempo para poder trabalhar com a cabeça, você vai trabalhar melhor. Então a IA não faz você trabalhar menos, ela faz você trabalhar melhor. E aí não tenho a menor dúvida disso. Nós estamos presenciando um momento, um turning point de uma revolução gigantesca que já vem acontecendo com a popularização da internet, que deu um salto gigante com a computação em nuvem, né, que barateou muito aí a parte de processamento e armazenamento de informação e trânsito de informação. E agora, com a inteligência artificial, a gente está vivendo essa onda. Né? A gente está presenciando uma espécie de revolução industrial, sim. Basta olhar para o lado. E a gente nem percebe que a gente está fazendo isso. Né? Quem veio de carro aqui? Para cá. Quem veio de carro aqui sem usar Google Maps ou Waze? Ó, 2 pessoas. O resto, todo mundo usou inteligência artificial sem perceber. Sem perceber. Porque essas ferramentas, elas te levam de um lugar para o outro, utilizando técnicas de inteligência artificial. Então isso já está acontecendo. Né? A gente já está vivendo isso. E aí esse é o problema, né? A gente está no olho do furacão, tentando sobreviver, tentando entender o que está acontecendo e como é que isso funciona. Então tem muita opção no mercado, então é bem importante esse papo que a gente vai ter hoje aqui. Eu acho que é fundamental, é um tema importantíssimo e tem que estar na agenda de vocês que estão à frente de processos tão importantes, porque eu digo para vocês, entrar numa jornada dessas, escolher um caminho, escolher bons caminhos, ao final dela você vai olhar para trás e vai dizer, por que eu não fiz isso antes? Legal, obrigado. Rafa, acho que eu já vou começar a falar sobre contratos inteligentes contigo. E nesse contexto, né, de contratos inteligentes, muito se questiona o que está mudando, né? Se os contratos inteligentes são realmente contratos jurídicos ou são, né, meramente atos executáveis, alguma coisa assim, né? Ou seja, o que são os contratos? E aí eu queria entender de você, é um código meramente executável ou são contratos efetivamente? Né? O que está mudando nesse cenário e por que é tão importante a gente pensar em contratos hoje mais inteligentes que não apenas os contratos que naturalmente a gente está acostumado a versar dentro dos jurídicos corporativos? Bom, primeiramente, primeiramente, bom dia a todos e todas, né, que são a grande maioria aqui hoje. Né? Também cumprimento aqui o Tesser e o Pironte. É um prazer estar aí em mais uma oportunidade de estar discutindo aqui no Ligo 360 temas atuais, né, e que a gente tem enfrentado aqui com clientes e parceiros aí em matéria de gestão jurídica. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente estruturar, né? Então, né, os contratos inteligentes, num primeiro momento, eles são contratos, dentro daquela visão legal e acadêmica, que, né, a gente não deixa de enfrentá-los como uma relação à vida entre 2 ou mais pessoas, né, de cunho obrigacional, que tem diversas formas, podendo inclusive ser verbal, né, escrita, né, ou virtual. Então, juridicamente, ele constitui uma obrigação passível de ser executada, né, e questionada no caso de eventual descumprimento. Então, eu acho que é um ponto inicial para a gente trazer que o smart, né, do smart contract, ele vem, na verdade, como uma ferramenta tecnológica e que vai buscar
trazer a partir da atual condição que nós temos de ferramentas virtuais criptografadas que garantem segurança, a automatização e autoexecutividade de determinadas etapas deste contrato. Então, o que nós tínhamos até então? Né? Então, nós temos hoje um contrato em que ele vai ter condições, né? Uma relação de causa e efeito, cumprimento de obrigação e, consequentemente, por exemplo, no contrato de prestação de serviço, um pagamento. O que a gente consegue hoje com a divulgação de vários sistemas interligados, eu consigo otimizar a potencialidade de algumas questões com uma menor ingerência humana e desde que devidamente identificado e padronizado, né, eu tenho os mesmos resultados com uma menor margem de erro e um maior ganho de eficiência. E acho que tudo isso fica mais fácil trazendo um exemplo, né? Comentava aqui com o pessoal da GT, né, um exemplo, por exemplo, dessas empresas de logística. Vamos imaginar, por exemplo, né, uma entrega de uma determinada mercadoria, de um determinado container, um determinado entregável, que sai do centro de distribuição com um código QR, né? Então ele tem ali um mecanismo de na saída ele é bipado, ele tem um registro, ele tem horário, ele tem condições. Vamos imaginar aqui um material que ele seja perecível e ele tem um prazo específico para o prestador de serviço para chegar até o cliente final. Se, né, quando chegar no outro lado, se for bipado, atendeu, né, o prazo ali previsto, está dentro, né, do período de atendimento, né, do controle perecível, passou pelo primeiro controle de qualidade, automaticamente esse sistema ele já gera uma informação que permite, tá, em rede de blockchain, liberar, por exemplo, um pagamento sem que eu tenha uma intervenção manual. Se eu tive um atraso, né, e eu tiver isso devidamente parametrizado, a depender do quanto for esse atraso, eu tenho uma multa contratual ou tenho uma retenção de um valor a ser pago no final do mês, que também é automaticamente reportado, tá, e já anotado glosa para o fechamento do final daquele mês. E se porventura, né, aquilo não aconteceu, tá? Eu não fiz a entrega dentro desse prazo, passado todos os limites que o contrato prevê, aquele contrato ou ele está rescindido ou ele pode ter um efeito de aplicação de uma multa que também automaticamente consegue trazer esse tipo de efeitos. Hoje, o que o Smart Contracts começa a fazer é isso. Em algumas áreas isso fica muito mais claro, em questões, por exemplo, de instituições bancárias, né, em que tem uma relação quase que estritamente monetária, né, tanto entrega de produto e serviço, em certa medida, mas a gente vai falar, acho que um pouquinho na sequência, até cláusulas de hardship, né, e outras questões que vão exigir aqui um enfrentamento e pelo menos uma validação humana, né? Então o objetivo aqui é o Smart Contract. Então ele é um contrato que ele está numa plataforma segura, devidamente criptografada, com registros hoje de blockchain e que permite eu automatizar etapas previamente estabelecidas e padronizadas com relações de causa e efeito pré-determinadas. Importantíssima essa questão da gestão do contrato e talvez tão importante quanto seja a possibilidade de automatização das cláusulas do contrato, né? Sim. Nós estávamos conversando também com a Mariana antes de começar esse bate-papo, né, sobre a questão do influxo da inteligência artificial dentro, né, dos contratos inteligentes, e seria possível nós pensarmos em movimentos em que a própria inteligência artificial, ou seja, o próprio contrato, né, já automatize essas cláusulas complexas, né? É possível pensar nisso? Eu não sei quem... Não, eu posso falar. Eu acho... tá aqui, né? Só antes, assim, eu acho que foi importante, muito importante o que o Rafael falou. A gente já tem decisões em tribunais brasileiros sobre
a validade jurídica desses smart contracts. Tem um leading case bastante interessante no Tribunal de Justiça de São Paulo sobre um contrato de locação feito dentro de plataforma de smart contract, de como o Tribunal de Justiça viu isso. Então a gente já tem decisões nesse sentido. E a reforma do Código Civil, que está em tramitação avançada já no Congresso Nacional, trata com um livro especificamente sobre direito digital e menciona a parte de smart contracts lá. Então, temos segurança jurídica tranquila para dizer que é um contrato com todas as características clássicas da teoria geral dos contratos no direito civil, não há dúvida disso. Claro que em alguns casos, e a depender disso, você tem níveis de manifestação de vontade para a formação do contrato, mas isso é outra conversa. Sobre a parte da automação de cláusulas, eu acho que a gente pode separar em dois aspectos. O primeiro, o Rafael já abordou bem, que é a parte da execução automática dessas cláusulas, né? De estabelecimento de parâmetros, na verdade, de fluxos de trabalho dentro do contrato, que determinados comportamentos devem produzir determinadas consequências de forma automática sem a intervenção humana. Sem a intervenção humana nesta relação. Porque alguém lá atrás, ao fazer a parametrização, parametrizou isso para que estabeleceu esse fluxo de trabalho contratual ou estabeleceu essas relações de causa e efeito que o robô deve seguir. Então esse é um aspecto, né? Implementadas certas condições, né? E aí você tem que fazer todo um acompanhamento de fluxo, porque o smart contract não vai funcionar se a hora que o caminhão sair da portaria lá, o cara não bipar no QR Code. Aí esqueça, porque aí você bagunçou toda essa relação. Então ele acaba te exigindo um fluxo de processos de trabalho acoplado a isso para que isso funcione. Ponto, né? A parte em relação às cláusulas, veja, a gente está um passo antes. A gente está no momento em que eu estou estabelecendo esses níveis aqui. E aí eu não tenho dúvidas que a inteligência artificial vai te permitir duas coisas. Primeiro, ela te permite a padronização e parametrização, ela te permite você conseguir estabelecer níveis de igualdade e identidade entre matrizes contratuais, e aí o ganho em relação àquela atividade em que eu tenho diversas relações contratuais da mesma natureza, porém com sujeitos diferentes ou às vezes com objetos diferentes, embora para o mesmo sujeito, o ganho de escala e, portanto, de eficiência, produtividade e menos retrabalho é gigantesco, né? Estabelecer mesmo as cláusulas. A gente precisou fazer um estudo no escritório no ano passado, atendendo um grupo de empresas, para saber como estava estruturada a parte de governança societária contratual em todas as empresas do grupo. Eu tinha lá mais de 20 empresas para analisar, cada uma delas vocês podem imaginar a quantidade de alterações de contrato que a gente tinha, de estatutos, algumas eram SA, outra limitada, e tudo isso caiu na mesa da gente. Assim. Veja, eram mais de 100 documentos. Como é que eu vou fazer essa leitura? Né? Como faziam os incas, os maias e astecas, né? Iam imprimir isso, ler, jogar na mão de alguém para ficar riscando com marca-texto, procurando a cláusula XYZ. A gente joga hoje no notebook LM e ele em 10 minutos, 15 minutos, te apresenta um quadro, te faz planilha, te entrega o que você consegue saber. Com uma fidelidade gigantesca, porque como o notebook LM trabalha com fontes pré-alimentadas, ele não alucina, ele não inventa dados falsos inexistentes. Mais do que isso, ele marca onde está aquela informação. Então, se você souber refinar bem isso, né? Então, o trabalho que a gente ia levar pelo menos uns 60 dias para fazer, a gente conseguiu entregar para o cliente em 10. Isso muda muito o jogo. E no âmbito do jurídico corporativo, claro que muda também. Né? A diretoria pede para vocês, nós precisamos padronizar os nossos controles. Como é que está essa relação aqui? Puxa, isso aqui passou por nós aqui na nossa equipe do jurídico corporativo, passou 4 advogados, cada um escrevia de um jeito, cada um validava de um jeito. Como é que eu vou? Preciso padronizar isso. Aí depois que eu padronizo isso, aí eu coloco isso numa ferramenta segura que vai me gerar aquilo de forma automática. Então eu diminuo o nível de supervisão humana que eu preciso na hora da rodagem, mas eu preciso aumentar isso na hora que eu estou
elaborando. Porque se eu elaborar, e é aqui que vem a questão, por isso que o humano nunca é substituível, porque se eu errar na hora de eu parametrizar, esse erro será plenamente escalável, porque da mesma forma que eu estou ganhando em escala e produtividade com algo certo, eu posso também tornar o erro extremamente escalável. Então, isso é fundamental, é possível de fazer e já está acontecendo, né? Como é que eu faço para me assegurar que isso aconteça? De novo, estabelecendo governança e fluxos de trabalho que te garantam um olhar mais adequado, mais acurado na hora que eu estou formatando, parametrizando, definindo os estándares contratuais que eu vou executar, do que propriamente lá na execução depois. E claro, depois eu posso fazer um ciclo de monitoramento sobre isso, e aí a IA pode ajudar nisso também. Muito bom. Até aí tudo bem, pessoal? Nada de... Bom, então a gente já falou um pouquinho sobre como as coisas estão mudando, né? Até uma próxima pergunta para você seria como isso está mudando dentro do jurídico corporativo. Você já respondeu, né? Ou seja, a necessidade do jurídico estar preparado para isso, se atualizar e começar a se preocupar com o tema. E agora eu acho que a gente pode entrar um pouquinho num tema que é um pouco mais delicado, mas não menos importante, que é a questão dos limites e responsabilidades da utilização dessa inteligência artificial dentro dos contratos nos jurídicos corporativos, né, e como é que isso fica. Aqui eu tenho algumas perguntas interessantes, né? Por exemplo, quem é responsável, né, pela automatização das cláusulas, como é que fica a questão da responsabilização dentro desse contexto. Mas eu queria começar por uma pergunta que me pareceu bem interessante quando... tanto eu, o Rafael e o André estávamos montando essa estrutura de debate, né? O Rafael é o nosso diretor de contencioso de contratos no escritório, que é sobre o fato das empresas estarem ou não preparadas para esse movimento, né? Então eu queria discutir um pouco, Rafa, no sentido de as empresas estão preparadas por essa gestão de contratos por dados, como se preparar adequadamente, né? Qual é essa visão do risco existente? Vale mais a pena eu aguardar um pouco o cenário para tomar uma providência mais segura, ou se eu, ao aguardar, já estarei atrasado e o risco é maior? Então, isso é sempre um problema, né? A avaliação do risco, considerando aquilo que eu falei, né? Estrutura, orçamento, ou seja, uma limitação existente no mercado e no próprio jurídico, né? O orçamento ele é sempre muito mais enxuto, atividade de segunda linha, se tem que cortar alguma coisa, corta no jurídico. Só é custo, né? É natural, isso é o custo. O jurídico é visto como um custo. Hoje isso tem mudado, né? A gente tem conversado bastante e é um papel importante de vocês que estão aqui, né? Vocês têm feito essa revolução dentro dos jurídicos. Os jurídicos hoje estão sendo vistos muito mais como estratégicos do que custo, mas o que eu tenho que fazer nesse cenário de risco? Os jurídicos estão preparados e, se não, como se preparar para essa gestão de contratos por dados? É possível, né? Porque aqui a gente tem vários jurídicos corporativos e de várias áreas e com vários cenários diferentes, né? Empresas familiares, SAFs, né? Grandes indústrias, temos aqui também multinacionais, enfim... orçamentos distintos, visões distintas. Muitas vezes a empresa de dono diz, imagine, contrato inteligente, balela, sempre deu certo, eu vou fazer assim. Está contratando da mesma forma até hoje. Então, assim, como é que a gente vai se preparar para isso num cenário onde o ceticismo é maior do que uma avaliação promissora da utilização da inteligência artificial? Vamos lá, Pironte. A primeira coisa que eu acho que quase todo mundo aqui já vivenciou, tem vivenciado, é você trabalhar com pessoas ou se relacionar com pessoas, com clientes, fornecedores que claramente não estão preparados para trabalhar com IA. A gente mencionou no último Legal 360 e agora também conversávamos um pouquinho antes agora dessa nossa conversa, que nós passamos a ser questionados por alguns clientes que avaliavam as nossas entregas, né, passando pelo chat GPT e falando, olha, coloquei esse parecer jurídico no chat e, né, olha, eu acho que você está errado. Né? Então, e também, né, tanto em contratos quanto no contencioso, a gente bate o olho e sabe, né, ou pelo menos consegue identificar um contrato que teve um prompt pouco
em que a pessoa investiu pouco na elaboração daquele prompt, né, e o resultado veio ou com alucinações ou veio, né, fora de contexto, né, cria argumentos. Isso quando a pessoa não esquece o prompt. Isso quando não esquece o prompt no final da resposta. Então, a primeira coisa decisão, é que, né, e assim, esse diagnóstico ele vem para mim com 2 pontos bem importantes. Primeiro, muitas pessoas não estão preparadas para melhor utilizar essas ferramentas, mas, pior, essas ferramentas elas estão ao acesso de muitas pessoas. Hoje, quando a gente entende um pouco a forma de ganho, né, e de crescimento dessas empresas, né, elas precisam gerar uma dependência. Então faz parte do negócio hoje você oferecer uma versão gratuita, você oferecer uma versão acessível, você oferecer uma versão né, que seja né, por R$50, R$100, R$200, né, que não é um valor irrisório, mas assim, é um valor acessível para muitas pessoas, você consegue ter acesso, né, a um ferramental com poder absurdo. Né? Como anos atrás, né, as pessoas passaram a ter acesso à internet, passaram a ter, né, então assim, deixaram de usar livros e revistas e jornais e passaram a ter um acesso automatizado, né, com potencial muito maior. Então, entendendo que ele é uma ferramenta acessível, que as pessoas normalmente não estão preparadas, tá? A gente precisa trazer isso daqui dentro da nossa realidade. Não adianta, né, você ter hoje acesso a essas ferramentas, tá, se você não tiver inicialmente 2 coisas. Identificação hoje de riscos dentro da sua operação, quais dessas pessoas hoje na minha empresa teriam acesso e poderiam utilizar e quais ferramentas e possíveis reflexos dentro da operação. E aqui é importante pensar que, ainda que você crie um firewall, ainda que você bloqueie acesso a plugins, né, todo mundo vem de casa com um computador com acesso independente do Wi-Fi da empresa, em que eu posso fazer assinatura, eu posso tirar foto de um contrato e fazer uma avaliação independente que serve para a tomada de decisão. Então, a avaliação de riscos hoje, né, em contratos, a gestão desses riscos com a elaboração de uma política de IA dentro da empresa, me parece que é o pilar inicial e fundamental para a gente trabalhar com as demais questões. A velocidade com que a inteligência artificial avança é muito mais rápida do que a capacidade da empresa de estar plenamente adaptada para essas ferramentas. Então, considerando que, né, puxando até o começo da pergunta do Pironte, quem se responsabiliza hoje por um erro da IA? E a resposta é que não é a IA. Tá? Você não vai hoje, pelo menos no primeiro momento, poder processar a Google, processar a OpenAI por erros decorrentes de decisões tomadas com base naquelas premissas. E daí trago também, acho que nós chegamos a fazer testes no escritório, né, de questionamentos pouco fundamentados, né, sem parâmetros, sem critérios de validação, sem limites, né, e nós não ficamos sem respostas. Então a gente sempre vai ter uma resposta e se nós não tivermos alguém crítico atrás, né, para poder utilizar essa ferramenta, né, nós estamos fadados aí a de fato ter problemas. Então, invariavelmente, quem vai responder é quem parametrizou, né, e quem não revisou, validou, tá, essa etapa, né, quanto mais automatizado nós tivermos. Tudo aqui, quanto mais regras e menos exceções nós tivermos, tá, melhor. Mas, né, e trazendo talvez aquele exemplo da logística, tá? Né, então, assim, o exemplo que eu coloquei, né? Então você tem um prazo de entrega de determinado produto, de determinado entregável. Até a data X ela está dentro do prazo, né? Validade integral do contrato. Um atraso até 5 a 10%, eu vou ter uma redução no valor. Acima disso, o contrato rescindido, né? Ou aplicação de uma multa severa.
E se no meio do caminho teve uma greve de caminhoneiros? E se no meio do caminho, né, essa carga que vinha por avião sofreu um impacto por uma operação de greve de controladores aéreos? Né? Automaticamente eu teria ali uma rescisão de contrato, mas o direito faz com que situações de hardship, situações de caso fortuito, força maior, excepcionem o descumprimento do contrato. Quer dizer que eu não posso automatizar? Claro que pode, mas eu preciso abrir, né, nessa relação de causa e efeito um fluxo de validação da exceção. Houve um atraso, houve um desatendimento, um KPI não foi atendido, ótimo, dispara uma mensagem, um e-mail, né? E cabe ao fornecedor, num prazo X, trazer argumentos, fundamento e registro do porquê do não atendimento daquele KPI. Aí, né, também com critérios pré-estabelecidos, você vai determinar, está dentro ou está fora, de fato é uma exceção, ou não segue a regra e volta no fluxo automatizado. Né? Então, o grau de complexidade ele vai, né, que em determinados momentos, tá, critérios objetivos devem ser avaliados com base em regras subjetivas, igualmente parametrizadas, avaliadas caso a caso. Né? Mas a gente volta à questão de que cabe ao jurídico interno antecipar quais são essas situações. Né? Hoje é o meu almoxarifado, o meu comercial, né? O meu controle de qualidade de produto, eles têm acessos hoje, né, a ferramentas de IA. Né? A gente comentava aqui na área de engenharia, de arquitetura, né? Como é que é feita a revisão antes de um registro de um projeto. Né? Você tem hoje ferramentas desenvolvidas que fazem a avaliação de imagem. Se você não tiver hoje, né, uma validação, um controle de responsabilidade, uma governança por trás disso, você corre o risco de ficar à mercê de um erro, né, da inteligência artificial, e aquilo potencialmente, né, ele fala, tudo aquilo que é erro e aquilo que é escalonável, ele vira passivo. Né? Então, o cuidado que a gente tem que ter é o estabelecimento de uma previsibilidade e colaboração, de uma política, né, um mapeamento, né, um assessment, um diagnóstico de riscos, a revisitação ou elaboração de uma política de utilização de ferramentas de IA, né, integrar isso dentro da política de gestão de riscos da empresa, né, para que a gente possa, aí, se não proibir, mas aí regularizar, né, e autorizar a forma e as condições do uso de IA dentro do ambiente corporativo. Eu posso fazer um complemento só? Imaginando que a gente vai trabalhar com IA, tá? E acho que o Rafael tocou no principal ponto, assim, que é a governança. Né? É isso que vai te permitir estabelecer responsabilidades, consequências internas, etc. Mas vou fazer uma provocação com vocês. Todos aqui, né? Todas, enfim, de jurídicos corporativos. Tem alguém nessa sala aqui cuja empresa tem mais de um ERP? Vocês têm dois ERPs para mesmas atividades? Não, está sendo feita a migração. Mas... Vocês estão... Então, mas vocês estão... eu acho que esse depoimento é espetacular, né? A gente tem dois, porque a gente está fazendo a transição de um antigo para um novo e tá um maior caos. É um dos momentos assim de tensão mesmo, essas migrações de ERP não é fácil. Por que eu estou falando isso? Alguém lá atrás tomou uma decisão de escolher esse ERP para eu funcionar, certo? Para a empresa toda funcionar. Agora, depois alguém tomou uma decisão que vai trocar de ERP, né? Legal. Provavelmente essa decisão está amparada em dados, na necessidade de uma melhoria, ou porque entrou um novo outro fluxo, ou porque etc, enfim. Por que eu estou falando isso? Por que a gente não olha para as ferramentas de inteligência artificial com o mesmo cuidado que a gente olha para um ERP? O ERP, ele estabelece uma série de fluxos de trabalho que precisam ser seguidos para que a empresa funcione dentro de parâmetros que a empresa decidiu que tinha que funcionar. É por isso que nós estamos trocando o ERP, né? Porque agora a gente precisa, talvez, funcionar de outro jeito ou descobrimos formas melhores de funcionar. Mas alguém tomou essa decisão. Alguém, certamente, num nível de alta administração. Que o investimento num ERP não é barato.
eu tenho que fazer a mesma coisa com ferramenta de inteligência artificial. Eu preciso definir quais ou qual a ferramenta de inteligência artificial eu autorizo que seja utilizada. Alguém com conhecimento em RP foi lá e decidiu que aquele RP2 era melhor que o RP1. Alguém com conhecimento precisa ter esse parâmetro de ajuste e condição de definir, de estabelecer qual ou quais ferramentas de inteligência artificial eu vou acoplar qual e quais fluxos de trabalho e como eu vou fazer isso. E eu não faço isso sem governança. Então, por quê? Porque se você deixar, assim como se você deixar a empresa sem ERP, cada setor, com sorte, cada setor vai ter o seu. Cada setor vai fazer de um jeito. Por que eu digo com sorte? Porque você corre o risco também de cada colaborador, de cada setor querer fazer o seu. É isso que está acontecendo com a inteligência artificial. É por isso que você vê uma série de decisões anunciadas, o cara usou a IA errado aqui. Né? E aí a gente sabe que o advogado apanha, o cliente sofre consequências, vai parar na OAB, não sei o quê, e o juiz, no máximo, leva um puxão de orelha quando ele faz isso. Né? Mas fecha a parede. O que eu quero dizer com isso? Por que a gente não lida com a inteligência artificial da mesma forma como a gente lida com qualquer outra ferramenta tecnológica? Por que lá na nossa empresa a gente usa a Microsoft e não usa a Google? Porque alguém tomou uma decisão lá. Por que a gente usa a Google e não usa a Microsoft? Por que a gente usa o Word e não usa o... Putz, como é que era o nome do outro? Um LibreOffice, por exemplo. Porque é ruim, né? Então, ufa, né? Então, tudo isso, alguém tomou uma decisão. Alguém quem? Não sei, mas na parte da inteligência artificial você precisa, até para poder estabelecer essa política e revisitá-la, você precisa de um comitê de governança. Você precisa de gente olhando para isso, de gente se atualizando. Eu gosto de contar essa história porque isso aconteceu comigo. A gente, no começo do ano passado, eu e um amigão meu, a gente montou um curso de inteligência artificial na advocacia. Montamos, parametrizamos, legal, vamos fazer isso. Pô, terminamos, fizemos umas gravações muito legal para vender na internet e tal. Cara, fechamos. Pô, o pessoal da agência nos ajudou, fez a edição. No dia que a gente ia subir o curso, a OpenAI anunciou que tinha deixado o GPT 3.5 e estava fazendo o 4. O que a gente teve que fazer? Cara, segura o lançamento, vamos atualizar as aulas que tinha disso, vamos mudar, vamos olhar para tudo. É isso. Se você não tiver alguém olhando, acabei de contar a história do Claude. Essa corrida, ela está o tempo inteiro acontecendo, né? A integração do notebook LM com o Gemini chegou a níveis absurdos, assim. Mas eu não sei se isso é o melhor para você, precisa saber dentro do teu fluxo de trabalho. Ninguém melhor do que o olhar. O olhar externo é super bom, fundamental, porque ele te abre horizonte, ele te abre espaço, mas isso precisa ser trabalhado a quatro mãos. Então essa governança que vai estabelecer qual ferramenta eu posso utilizar e como e quando eu posso utilizar e por quem, ela precisa ser definida. Porque senão cada um vai, como bem o Rafael falou, vai usar o seu device aqui, em casa, sei lá onde, para fazer essas validações e entregar resultados que podem vir desacompanhados de uma validação institucional. Eu não estou nem falando, não estou nem preocupado só, porque isso vai acontecer, com o erro que a IA pode trazer, mas às vezes com uma validação institucional que não reflete o comportamento esperado dentro daquela instituição. O resultado, ele não está necessariamente errado, mas ele está desassociado do que eu pratico na minha empresa. Está desconexo com a minha realidade e com o meu processo de pensamento de futuro. Isso é indispensável. Se você não fizer isso, você vai trabalhar de forma absolutamente descoordenada. E trabalhar descoordenado, estava conversando com a Cris antes aqui, trabalhar descoordenado, lembrei agora da analogia, é igual você querer, eu tive agora, né, nas férias viajando com a família, nessas viagens de esqui que você se arrepende no segundo dia que você sobe no esqui, né? Digo eu, não as crianças, porque as crianças adoram, se viram, mas é como se você subisse no esqui pela primeira vez, a tua perna esquerda vai para lá, a direita vai para cá e você cai no chão. Né? Trabalhar descoordenado é isso, é como eu em cima do esqui, completamente descoordenado.
Mas alguém pegou pela mão, disse, cara, vamos fazer assim, faz assado, vai aprendendo. Eu tinha um comitê de governança me ajudando a poder no terceiro dia ter certeza que eu não ia conseguir andar de esqui mesmo, né? Mas pelo menos, né, a gente soube. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. Governança, até para você definir responsabilidade, deixar claro para todo mundo e entregar para o teu colaborador uma ferramenta funcional e validada institucionalmente. É isso. Você sabe que esse é um tema muito interessante, então antes de entrar em como escolher as ferramentas, né, que é o nosso próximo tema, eu queria falar um pouquinho de governança, porque eu acho que a gente precisa ganhar um pouco de tempo nisso, né? Eu tenho me preocupado muito, não apenas na questão da gestão dos contratos e da inteligência artificial, mas de uma maneira geral com essa governança do imediatismo, né? Até escrevi um artigo para a Gazeta esses dias sobre o Código de Conduta do STF. Então, tem um problema no STF, faz um código de conduta. Como assim um código de conduta? Onde é que está a análise de maturidade do Supremo para receber um código de conduta, uma matriz de risco? O código de conduta tem que ser produto de um plano de ação, porque senão é paracetamol para o paciente terminal. Então, a gente vive um pouco a governança do imediatismo, e isso, para o bem e para o mal, né? Do dia para a noite precisa de inteligência artificial. É como você mencionou muito bem na situação trazida pelo André, né? A troca de um IRP naturalmente prescinde de uma avaliação séria sobre o tema, para ver inclusive o impacto que isso vai gerar, não só na estrutura operacional, mas em toda a estrutura e no fluxo da operação em si, não só na estrutura funcional, diria, né? Mas dentro desse contexto, o que me preocupa? Me preocupa, e quando a gente montou o nosso produto, por exemplo, de gestão de contratos e contratos inteligentes, a gente pensou justamente nisso. A primeira fase ela tem que ser uma avaliação, um diagnóstico com base no risco daquela empresa especificamente. E a partir disso, dos planos de ação, é que nós vamos eleger qual vai ser o tamanho do comitê, como é que nós vamos estabelecer esse comitê, quais vão ser as regras da política, porque tem muita gente copiando política, como se o escritório de advocacia fosse igual, né, a uma indústria, fosse igual a uma empresa de prestação de serviço, fosse igual a um clube de futebol, uma construtora. Não dá para copiar. Então você tem que fazer um negócio muito tailor-made, sob pena do sistema que você optar não servir para a tua operação. A gente citou vários aqui. Né? Então, essa governança do imediatismo eu preciso ter, né? E a gente foi um pouco produto disso também quando a gente falou, vamos ter a nossa. A gente viu vários escritórios de advocacia, então vamos ter a nossa. Nós somos um escritório 4.0, a gente precisa ter a nossa. Quanto tempo a gente perdeu, quanto tempo a gente gastou. Talvez isso seja necessário num movimento de tentativa e erro, mas a grande verdade, assim, para a gente entrar nesse contexto, o que eu queria escutar um pouquinho de vocês é quais os limites dessa governança, como estruturar essa governança, né? Quais as alçadas dessa governança. Então, esse fluxo de governança dentro das empresas, e aí, para além disso, avaliando os riscos, né? A partir do estabelecimento desse fluxo, dessa alçada, dessas competências, dessa estrutura, quais as ferramentas eleger? Mais de uma para cada caso, para que a gente tenha ali uma réplica em uma ou mais situações. Existe uma ferramenta prioritária para cada uma das atividades? Não existe? Eu tenho que fazer um teste. Quais as ferramentas no mercado hoje que estão disponíveis, né, que na avaliação de vocês são as melhores para gerenciar esses aspectos, né? Então, ou se existem empresas que fazem isso, então eu queria escutar um pouco de vocês esses dois cenários, essa governança do imediatismo e, portanto, como estabelecer esses limites de governança, né? E, para além disso, quais as ferramentas disponíveis e como eleger essas ferramentas diante de um cenário que é extremamente complexo. Eu falava com o Tesser, né? Tem uma empresa, eu não vou fazer merchan porque a gente está... Mas tem uma empresa que oferece uma assinatura com várias inteligências artificiais, né? E eu fiquei muito propenso a comprar isso, né? E eu falei, eu vou comprar. E acabei utilizando as duas que eu sempre utilizo e etc. E daí hoje, batendo um papo com o Tesser, ele falou, cara, que bom que você não comprou. Porque você ia comprar e dentro desse sistema você ia continuar utilizando só as duas que você utiliza. Por quê? Porque é um pouco também desse conformismo, desse comodismo, enfim, muitos temas, mas eu acho que para a gente entrar em algo que é a dor do jurídico em si, né? Talvez a gente entender qual é esse movimento que eles precisam fazer dentro desse cenário de várias ferramentas de governança e etc. Bom, para falar de governança,
Eu acho que a gente precisa começar, né, e a aplicação da IA na governança, a gente precisa entender o problema que a gente quer resolver. Né? Então, cada área, né, hoje, cada cliente interno a que o jurídico corporativo responde, ele tem uma demanda específica e que com a popularização hoje de acesso, né, a ferramentas plugadas às grandes IAs, a gente tem soluções hoje em contabilidade, tem soluções de engenharia, tem soluções de arquitetura, tem soluções em TI, tem soluções no jurídico, né? Então, eu acho, começando ali a resposta, né? Vai ser difícil você trabalhar com uma única plataforma. Né? Então, se você quiser trabalhar isso de maneira global dentro da sua empresa, você vai ter que ouvir a necessidade de vários setores que têm exigências e demandas e cobranças e metas diferentes, né, com uma avaliação e um diagnóstico de ferramentas diferentes que vão poder otimizar o resultado esperado dentro de cada um deles. Dentro disso, então, a gente começa sempre numa etapa de diagnóstico. Então, obviamente que a gente tem uma preocupação, né? O jurídico ele vai buscar segurança, vai buscar a adimplência dos contratos, vai buscar, né, KPIs e métricas específicas, mas isso precisa escalonar para as outras áreas, né? Para que a gente possa identificar oportunidades de melhoria e soluções que sejam integradas. A grande dificuldade em nós termos hoje uma pulverização, e isso não é exclusivo da IA, em qualquer, né, qualquer migração de software, qualquer migração hoje operacional, ela não vem sem uma certa dor de barriga. Né? É difícil você fazer uma migração hoje, assim, vamos do simples, né? Se você trocar hoje um aparelho da Samsung para um aparelho para um iPhone, né? Ele pode pegar boa parte das informações, mas alguma coisa fica para trás. Quando a gente faz hoje e busca integração de contas, né, de repositórios, de bases diferentes, ele vem com uma série de problemas. Então, a limpeza de base de dados, né, esse cleansing, ele é fundamental para a gente poder trabalhar e identificar em que medidas que CRM, em que CLM, em que PR, em que os sistemas eles podem conversar ou não, em que medida que é interessante que eles conversem. Né, questões mais operacionais, em questões que se relacionam diretamente com o financeiro, emissão de nota, né? Agora com a alteração né, da reforma tributária, várias questões têm sido colocadas, né? Então tem muita inteligência artificial, Pironte não me deixa mentir que toda semana a gente recebe 2, 3 empresas com soluções novas. Nós temos uma startup que vai revolucionar o mercado. Então, se a gente não souber claramente quais são os nossos problemas e dos nossos clientes internos, né, ou o que os clientes esperam dessa nossa solução, tá? Eu vejo que a gente tem uma dificuldade em poder trabalhar essa próxima etapa. E vou deixar depois para o Tester detalhar talvez algumas soluções, mas é super importante para a gente se atentar para soluções que, né, de um lado, sejam aderentes com as nossas políticas de proteção de dados, né? Então esses termos e condições muitas vezes, né, trabalham com uma retroalimentação, com a utilização de documentos internos para, né, o aperfeiçoamento da própria plataforma. Então é importante fazer essa validação, né, antes de sair assinando corporativos, e também em relação ao registro e log dessas tomadas de decisão. Quando e se, né, der algum problema, tá, nesse fluxo, nessa automação, você precisa ter uma ferramenta que dê segurança
da possibilidade de voltar 2, 3, 4, 5 passos atrás, identificar pontualmente o erro, seja para corrigir daqui para frente, seja para apontar, né, aonde que esse parâmetro, que essa automação acabou sendo equivocada. Então, a decisão, né, para a contratação de ferramentas de IA é uma ferramenta complexa. Ela exige uma governança altamente qualificada e preparada, né, com um conhecimento prévio das demandas do cliente interno e do externo, para poder aí exigir, né, no momento de avaliação, de demo, né, de contratação, né, que esses parâmetros sejam atendidos, dando o grau de confiabilidade que os gestores jurídicos aqui possam exigir da ferramenta, né, no caso de, acho que a palavra ali que o Tesser comentou, né, é o desvio. Né? Então é você ter uma atuação reiterada, né, que para a inteligência artificial aquele desvio, né, de 1 grau ali no começo, se não, né, identificado, se não parametrizado, se não tiver uma cláusula, né, de stop, né, ela pode gerar assim em escala uma consequência bastante impactante. Tesser, quer falar um pouquinho sobre soluções aí? Posso usar esse aqui? Pode. Então vamos lá. Você tinha desligado, né? Oi. Tá. Vou falar de soluções, mas antes acho que só para complementar aqui o que o Rafael falou. Eu fui diretor jurídico da Celepar, da Companhia de Tecnologia de Informação do Estado, durante 4 anos. Então, e a gente vivenciou esse processo lá dentro. Foi super fácil. O Piron te acompanhou um pouco o início dessa trajetória, porque eu assumi lá em janeiro de 2019 e a gente só tinha, né, Celepar, todos os dados do Estado, a gente só tinha a LGPD no horizonte para resolver, né? Um probleminha básico, assim, joga lá o cara, deixa ele aprender a nadar. Mas por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de governança, a gente parece que fala de uma eminência parda, assim, né, que paira sobre todos e que resolve tudo. E a governança, ela é uma palavra muito legal, ela é uma palavra, mas normalmente ela é confundida na operação com compliance, que são 2 coisas completamente diferentes. A governança está estrita e diretamente ligada com 2 outros mecanismos de gestão fundamentais hoje, que é planejamento estratégico e gestão de risco. A governança é o que faz o balanço entre essas coisas, né? A governança é o que te permite, à luz do que você já mapeou de risco e definiu como planejamento estratégico, garantir a estabilidade dos processos de trabalho e dos fluxos que vão te permitir manter o navio virado para aquele lugar onde você quer chegar e definiu no planejamento estratégico. Então, qual ferramenta é... Por que eu falei isso? Porque qual ferramenta é melhor? A resposta é óbvia. Depende. Depende do teu planejamento estratégico, depende do teu assessment, depende da tua gestão de risco, depende do teu apetite a risco. E depende do teu apetite a risco em cada lugarzinho diferente, né? Nessa área aqui ela é mais sensível, meu apetite a risco é menor, porque o meu impacto de uma decisão tomada equivocadamente aqui ou mal gerenciada por uma ferramenta de inteligência artificial é muito maior. Isso aqui impacta direto, isso aqui é um risco ligado à minha matriz estratégica. Não, isso aqui é um risco meramente operacional, eu posso trabalhar no nível de apetite de risco maior. Então, tudo isso obriga você, por isso que a gente falou num comitê de governança totalmente transversal, não tem como não ser, porque ele vai poder te permitir fazer esse tailor de você escolher dentre as ferramentas aquela que melhor se adere para aquele fluxo de trabalho. E não adianta só escolher, por isso que o comitê é importante, a governança é importante, não adianta só você escolher a ferramenta e não definir o fluxo de trabalho onde ela vai se encaixar. Não adianta você só escolher a ferramenta. Como o Rafael falou, a gente tem um telefone celular aqui, né? Não adianta eu só ter o telefone celular, eu preciso saber quando eu vou usar o telefone celular e como eu vou usar o telefone celular. É a mesma coisa dentro de um processo institucional. Com uma coisa, se eu usar o celular errado, quem vai, né, sofrer as consequências disso sou eu. Hoje, de manhã, antes de vir para cá, eu estava trocando mensagem com a Cris, botei o celular no bolso. Daí a pouco escutei, alô, era o meu celular ligando sozinho para a Cris. Eu estava usando o celular de forma errada. Tudo bem, consequências, ela acha que eu sou louco, com toda razão, né? Ou no mínimo que eu não sou cuidadoso, com toda razão também nesse aspecto. Mas
É o meu impacto. Agora, imagine isso numa escala, como o Rafael falou, de proporções institucionais. Então, esse é um aspecto fundamental. Para a gente falar de smart contract, em princípio, eu quero contar isso para vocês e desculpa dizer isso, mas eu preciso dizer, a gente não tem ferramentas nacionais de grande impacto e de funcionalidades suficientes para uma gestão perfeitamente adequada de smart contract no Brasil. Você vai ter que buscar a contratação fora, você vai ter que buscar isso em outras ferramentas mais robustas, que aí, às vezes, trabalham com um framework de aprendizagem que não vai funcionar. Porque ela está parametrizada para uma realidade contratual dos Estados Unidos, que é completamente diferente da nossa, né? Para uma visão disso. Então, o que eu quero dizer com isso? Depende muito de como você vai usar. André, mas a minha maior parte são de contratos internacionais mesmo, e eu sei disso. Ok, aí você tem um bom mecanismo, e aí você precisa escolher o que você prefere e aonde é mais importante. Se você precisar de uma ferramenta de smart contract para execução do contrato, é uma ferramenta. Se você precisar para gestão contratual e para você gerar evidências para tomada de decisão data-driven, baseada em dados, em análise massiva de dados, aí o mecanismo é outro. Porque a inteligência artificial ela vai operar nisso tudo. Você precisa, inclusive, descobrir se o que você quer é uma inteligência artificial analítica ou uma inteligência artificial generativa. Eu preciso só de uma inteligência artificial que me ajude a fazer uma análise de dados e me entregar algo mais empacotado. É uma ferramenta. Se a gente for pegar as de mercado, o notebook LM. Não, eu preciso de uma ferramenta generativa. Eu preciso de uma ferramenta que me ajude a criar. E eu sei disso. Eu sei que ela talvez traga informações equivocadas, eu vou ter que balizar. Legal, aí você vai ter que ir para uma ferramenta de inteligência artificial mais livre, mais solta. É como você contratar, como você ter no teu escritório um advogado super mais certinho, assim, que vai seguir todas as regras, etc, etc, etc. Esse cara vai ser fundamental para a maior parte da operação, mas a hora que você tiver um litígio estratégico, você vai precisar de alguém um pouquinho mais criativo, que pense um pouquinho mais fora da caixa. Não sei se eu estou me fazendo entender no que eu estou colocando. Então depende muito disso. Depende muito do teu fluxo de trabalho, depende muito do que você está fazendo. Eu tenho dado consultoria, o Pironte sabe disso, a gente vem conversando sobre isso, tenho dado consultoria para escritórios, para empresas, dentro, né, de corporações, tenho conversado com amigos, assim, e tenho percebido cada vez mais que você precisa trabalhar a quatro mãos. Eu repito, assim, a consultoria externa ou alguém que vai te ajudar a olhar esse mercado é muito bom porque ele te tira de dentro do buraco. É meio a alegoria da caverna, assim, platônica, né? Ele te tira de dentro do buraco e te apresenta o mundo, assim. Mas você estava no buraco. Você sabe aonde pega. Então, não dá para jogar isso tudo nas costas de uma consultoria externa, que nem o Pironte falou. Você precisa fazer um tailor, você precisa estar alinhado, você precisa ter a tua política de governança, você precisa construir esse comitê e você precisa olhar isso o tempo todo. A inteligência artificial, ela muda de forma exponencial e as big techs, como o Pironte falou, isso é verdade, eles estão botando dinheiro e transformando, e eles começam, eu vou usar a analogia do que o Rafael falou, e eles começam assim, né? Vocês sabem quais são os dois setores da economia mundial em que o cliente é chamado de usuário, né? É a TI e as drogas, né? E eles funcionam da mesma forma. A lógica mercadológica, não estou comparando as duas coisas, não estou dizendo que um faz uma coisa e faz igual, mas a lógica mercadológica de ingresso e de venda é igual. No começo eu te dou um pouquinho, quase de graça aqui. A hora que você não consegue mais largar de usar, aí é que vem o negócio pesado. Nas drogas te contaram sobre isso. Oi? Te contaram sobre isso nas drogas. Eu li sobre isso. Eu já li sobre isso. Eu já li sobre isso. Mas a verdade é que é assim, né? É um documentário relativamente antigo, aquele Dilema das Redes, que tem na Netflix. Tem uma frase ali que é aquilo, cara. Quando você não está pagando, você é a mercadoria. Então, mas eu uso o GPT gratuito. Espero que você esteja usando o seu GPT gratuito para programar sua viagem, para fazer compra no mercado,
né? O brasileiro usa o GPT como substituto do Google, né? ChatGPT is the new Google, é real isso. A gente faz isso todo dia e tá tudo bem. Agora, para processos de trabalho mais complexos, fuja. E não é só porque eles vão sumir com os teus dados, isso é uma outra coisa, assim, que eu gosto de falar, assim. Meu Deus, Cara, tô preocupado, coloquei as informações do cliente pro Gemini analisar. Onde é que estava antes? Estava no Google Drive. Ou seja, já estava com a Google. Eles já estavam. Cara, esses caras só fazem isso. Se sair uma notícia de um vazamento massivo de dados, acaba a empresa. Então os caras não vão deixar isso acontecer, ou se isso acontecer, vão ter condição de te indenizar bem por isso. Então, são preocupações. Agora, eu estou numa versão paga, que eu não sei como é que está sendo trabalhado lá. Ou eu estou dentro de uma ferramenta que me apresentaram que é extremamente, eu vou usar o trocadilho, adaptável. Qual é meu risco, né? Então, de novo, a gente volta atrás no ponto da governança, do assessment, do meu apetite a risco e de como eu vou construir isso. Até porque é aquilo, de novo, né? Eu volto no livro do Ethan Mollick, porque para mim ele é muito bom. Um outro princípio que ele diz é a IA que você usa hoje é melhor que a que você usou ontem e é pior do que a que você vai usar amanhã. Então, sinto muito dar essa informação para vocês, mas se vocês forem participar de um comitê de governança de IA dentro das estruturas institucionais de vocês, vocês nunca mais vão parar de estudar. Vocês nunca mais vão parar de usar. Sabe que, só fazer um comentário, essa questão dos dados, a gente tem discutido muito no CNPD. Hoje eu integro o Conselho Nacional de Proteção de Dados da Privacidade. Foi engraçado, um dia chegou uma carta do Lewandowski aqui no escritório, e eu estava em cima da minha mesa, eu falei, devo ter feito uma grande besteira, né? Mas não, graças a Deus era só um convite. Então eu integro, não tenho uma vinculação político-partidária, mas integro o Conselho, e hoje eu faço parte de um grupo de trabalho dentro do Conselho que também estuda inteligência artificial, porque a NPD tem adotado uma postura de ser também a nova agência reguladora da inteligência artificial no Brasil, para além da proteção de dados, porque tem tudo a ver, né? Mas Sim. essa preocupação, só para trazer esse dado importante, obrigado. Essa preocupação que o Tesser traz, ela é relevante e ela está sendo discutida no âmbito, Sim. né, das discussões do governo federal, ou seja, da autoridade nacional em relação a isso, porque é bastante relevante a gente pensar sobre isso. A gente é bem avançado nessa parte institucional de governança. Sem dúvida. E a Verdade. questão da própria transferência internacional de dados, né? Muita gente, por exemplo, você falou lá da CEDEPAR em 2019, teve uma questão recente com a CEDEPAR agora, né, a decisão do Flávio Dino, mas não vamos entrar nesse tema, porque senão a gente não sai daqui, né? Eu já quero fazer a última provocação para que a gente possa daí debater e continuar tomando um cafezinho ali. Mas essa situação ela é importante porque quando você pensa em transferência internacional de dados, ou armazenamento de dados, os ativos de TI que de alguma forma te dão uma proteção aos dados que você sobe na inteligência artificial, é justamente isso. No fundo, se você sobe o dado na inteligência artificial, ele está bastante mais protegido do que eventualmente num servidor físico que você tem na tua empresa. Porque Claro. o investimento dessas empresas é um investimento de bilhões e bilhões de dólares, né, se não de trilhões de dólares, né, em conjunto, em segurança da informação, ponto. Essa é a preocupação primária de toda e qualquer Sim. empresa que trabalha com inteligência artificial, porque os dados eles são necessários, né? Enfim, dentro desse contexto, né, eu queria que vocês, a provocação de vocês, para que a gente termine, daí também debata um pouco com todo mundo que está aqui. Se vocês quiserem contar um pouquinho o momento da empresa de vocês, vai ser bem legal. Fazer uma terapia de grupo, né? É bem bacana. Funciona, Sem dúvida, funciona. Sem dúvida. O Legal também funciona para isso, assim. Funciona. Enfim. Isso quando a gente não faz essa terapia individual, não liga para um, para outro e etc, né, mano? A gente fala tal. Enfim, é natural que isso aconteça. Mas dentro desse cenário, o que eu queria perguntar para vocês, assim, no final, né, para concluir. Falamos muito sobre gestão de contratos, inteligência, questão de como fazer, mas o jurídico corporativo nesse cenário, ele precisa ser mais operacional ou estratégico dentro desse contexto? Eu penso assim, eu como CEO de uma empresa, né? Eu como COO de uma empresa, estou vendo, ou como CFO, ou seja, quem tem essa competência na empresa, eu estou vendo que a evolução do cenário do meu mercado é constante
E eu estou vendo que outros mercados estão se utilizando de inteligência artificial e muitas vezes os meus concorrentes. Dentro desse cenário, o jurídico ele tem que puxar a fila e ser mais estratégico e oferecer essas oportunidades, ou o jurídico tem que adotar uma postura de mais conservadorismo e, na hora que isto for escolhido, na hora que isto for designado por parte de quem tem essa gestão estratégica, ele sim operar dentro desse sistema de governança já instituído. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Porque muitas vezes, e aí eu não estou nem falando ou seja, de competência interna ou de atividade de segunda, primeira linha, etc. Eu estou falando de qual é o papel mesmo que, né, vocês acham que o jurídico tem que ter nessa revolução. A partir daqui, né, vamos imaginar, a empresa ainda não tem nada ou tem muito pouca coisa. Eu devo buscar e propor ou eu devo esperar e participar? Eu acho que essa é a pergunta-chave que eu faria para que a gente possa sair daqui com uma ideia de qual é a postura que o jurídico tem que ter, esperada pela alta gestão, pelo C-Level e etc. Bom, começando, Pironte, eu não vejo como não agir de forma estratégica. Com a velocidade em que, né, então vamos pensar, deu um salto de 1 ano e meio, 2 anos atrás, né, o que era a IA na realidade, né, 2024 e o que é hoje no começo de 2026. Então, o número de pessoas, né, o número de ferramentas, de soluções e o grau que isso tem trazido de velocidade e de impacto, né, é muito grande. Aguardar, me parece que não é uma opção, e que o jurídico que aguardar fica para trás, porque outros setores, outros concorrentes, né, os clientes internos vão se movimentar para isso. Então, o jurídico interno ele teria necessariamente que agir aqui de maneira estratégica, eu diria estratégica propositiva. Né? E aqui, para que essas proposições elas estejam aderentes, né, ao apetite de risco da empresa, né, aos objetivos, missão, valores que a empresa defende, né, que é fundamental e necessário esse diagnóstico. Né, e trazendo aqui o gancho, o que nós temos trazido hoje aqui na Pironte Moura como soluções para os nossos clientes, né? Mais do que dar o salto e já indicar, né, essa ou aquela solução inteligência artificial ou eventualmente validar uma contratação, né, nós temos hoje uma frente que é a avaliação de gestão de riscos em contratos empresariais, em que a gente faz um panorama hoje, né, das atribuições esperadas do jurídico, né, com quem que esse jurídico se relaciona, se reporta, política de contratos, e neste roadmap a gente acaba avaliando oportunidades de conectar soluções de automatização com o uso de ferramentas de inteligência artificial. Então, ele exige uma primeira etapa de investigação, de entrevista, de diligências, né, em que a gente sai de lá com uma matriz de risco atualizada e permite daí, com isso, né, apoiar estrategicamente em sugerir melhores soluções. Né? A gente já falou, né, em vários dos nossos Legal 360, né, a constante batalha do jurídico de afastar a ideia corporativa de que o jurídico é um custo, né, de que o jurídico ele é pesado, né, mas que ele traz resultados. E para demonstrar, né, que o jurídico traz resultados com menor passivo, com maior controle, são necessários dados. Né? Então, cada vez mais, e a inteligência artificial, ela traz hoje uma capacidade computacional até hoje que a gente não tinha, de aglomerar essas informações, de desenvolver e manter em tempo real Power BIs e uma série de outras ferramentas que auxiliam no quê? Na tomada de decisões. Então, o jurídico, né, sendo um ponto focal da empresa para a tomada de decisão, né, ele tem que assumir essa postura estratégica de forma propositiva.
Então, uma das frentes que a gente faz é apoiar o jurídico corporativo, né, a identificar os riscos em matéria de contratos empresariais, né, a reavaliar instrumentos, né, e sugerir algumas soluções, e até com a Adri aqui da PES, a gente começou um projeto muito legal de Legal Operations, então em que a gente vai ter uma visão mais sistêmica, né? Então a gente teve recentemente, né, uma alteração na direção jurídica da PESA, e estamos usando essa oportunidade para quê? Para revisitar processos que são replicados aí há muitos anos, né, e repensar o papel hoje, né, do jurídico, obrigações que hoje são, né, questionadas do jurídico que talvez não façam mais sentido, que talvez não transmitam mais a realidade da empresa que a PESA se tornou hoje, né? Então é um projeto de 12 meses que vai acompanhar aí uma etapa de entrevistas com uma série de setores da empresa, né? Um diagnóstico, elaboração de matriz de risco, revisitar políticas, documentos, vamos trabalhar em cima das ferramentas de gestão de contratos, CLM, né, e questões operacionais que envolvem financeiro e outras áreas chaves da empresa, além de uma mentoria específica, né, para que a gente possa apoiar a empresa a atingir aí os objetivos que a gente espera. Então, não existe uma solução fácil, não existe uma solução automática, não tem uma única solução hoje que abarque, né, a necessidade de todos os setores, mas existe uma pulverização de soluções. Então é perigoso hoje, né, vocês terem nas suas equipes, né, aderência de soluções que potencialmente conflitem com os objetivos aí da própria empresa. Então, para responder, né, voltando aqui ao final, né, eu vejo que o jurídico tem que atuar de maneira estratégica e prospectiva, né, porque senão, e a gente sabe, no final das contas, os problemas, né, daquilo que a gente deixar para resolver depois vão voltar para o jurídico corporativo. Então, né, por que não começar antes? Por que não, né, começar a identificar, diagnosticar, levantar essas informações, né, para poder apoiar, né, decisão. Aí ela não substitui a tomada de decisão, ela é uma ferramenta de apoio com uma capacidade computacional extraordinária a permitir que os gestores, que os sócios, que os diretores tomem decisões, né, baseadas nos melhores dados. Assim, tentando ser prático e complementar ao que o Rafael falou. Essa é a minha visão sobre o problema, né? E eu vou voltar na história de ser diretor jurídico da Celepar, porque eu dizia para o pessoal lá, ser diretor jurídico de uma estatal é fácil. Você levanta de manhã, senta na tua cadeira e vai dizendo um monte de não. Só dizer não. Zero risco. Ninguém vai achar ruim. O gestor que está lá também de forma temporária, ele vai sair de lá com pouco problema no CPF ou nenhum problema no CPF. É só dizer não. Mas, gente, eu não vou levantar todo dia de manhã, sair da minha casa, vou até lá e vou ficar dizendo não. Se eu não tiver um papel dentro da gestão estratégico para olhar para soluções, né? Eu lembro do JP Morgan. O JP Morgan dizia, eu não contrato um advogado para me dizer o que eu não posso fazer. Eu contrato um advogado para dizer como eu posso fazer aquilo que eu quero fazer. Às vezes não dá para fazer o que você quer fazer, né? Mas, na maioria das vezes, é preciso quebrar essa barreira. E aí, não tenha dúvida, tem que ter um papel estratégico. Eu digo mais, se a tua organização escolheu ter um jurídico corporativo, ela já admitiu que você vai trabalhar de forma estratégica. Ela já criou, porque jurídico essencialmente operacional é terceirizado, né? Eu tenho 2.000 ações trabalhistas na empresa e a gente não cuida internamente disso. Isso aí um escritório cuida para nós. Então a parte operacional desse risco aqui, ela está na mão de um terceirizado. Mas eu tenho a gestão sobre isso. A parte estratégica, tática, é minha, dentro da empresa. Aí não pode botar a mão aqui, né? Não tem, italiano é assim, ele fala com a mão, se amarrar, fica mudo. Voltando. Então, se a tua instituição tem um jurídico corporativo, ela já meio que desenhou isso e ela espera isso de você. Então, de fato, mais do que propositivo, é um papel ativo. Até porque
Uma das coisas. E sabe qual é a maior mentira que as pessoas contam na internet, não? É melhor responder rápido para não correr riscos, né? Mas a maior mentira que as pessoas contam na internet é eu li e aceito os termos de uso. Porque ninguém lê aquilo, né? E a gente aperta rapidinho, assim. É bom falar isso num universo, assim, né, de mulheres, assim, porque vocês são multitasks muito mais que a gente. Então vocês estão o tempo todo fazendo várias coisas. A minha esposa tá falando comigo e ela tá olhando coisa no Instagram, e ela tá de fato fazendo as duas coisas e tal, e tá olhando e tal, e daí passa pela loja Y, pela loja X, pela viagem, pelo não sei o quê, e tá apertando o botão e dizendo eu li, aceito os termos de uso, eu li, aceito os termos de uso, e não tá lendo. Ah, você tem que ler tudo? Não, claro que não, mas na hora de você escolher uma ferramenta de inteligência artificial, você precisa ler todos os termos de uso, porque sabe o que vai acontecer? Se der um problema, é o termo de uso que vai te salvar. Ou não. Vou te condenar. Então você precisa saber, até para poder estar alinhado dentro do teu apetite a risco. E quem vai conseguir entender os termos de uso, a não ser a galera da TI, que aí vai te dar um monte de informação numa linguagem que só eles sabem falar, né? E que a gente não consegue entender, assim como eles não conseguem entender quando a gente fala só sobre a nossa linguagem. Mas tem essencialmente jurídico ali, especialmente proteção de dados e segurança da informação. E fluxos e que tipo de procedimentos você precisa adotar se acontecer um problema. Tá tudo lá. Tá tudo lá nos termos de uso, né? É como hoje. Hoje a grande coisa da internet, você abre um site, são os tais dos cookies, né? Que você vai deixando pelo caminho. Cookies é aquele negócio do João e Maria mesmo, que você vai deixando um rastrozinho para ele achar. Aceitar todos, né? Rejeitar, usar só os necessários. É esse que eu vou fazer. Só que você não sabe quais são os necessários, porque você não leu o negócio de quais são os necessários. Às vezes os necessários são todos, então dá na mesma apertar o botão, né? De um ou de outro. Mas o que eu quero dizer assim, e o jurídico vai ter que participar disso de alguma forma, até para poder dizer, olha, esse termo de uso aqui me parece mais adequado para o apetite a risco que a gente tem para essa operação. Já esse aqui é melhor para isso, para poder dar essa decisão orientada. Porque depois, como eu falei, o Rafael lembrou muito bem também, falou antes do que eu sobre isso, se der um problema vai voltar para você. Então é melhor você estar antecipando esse problema, porque você não vai conseguir ligar no jurídico da OpenAI, viu? Esse termo de uso de você nesse negócio aqui nós precisamos ajustar para a minha empresa. Você não vai conseguir fazer isso, né? E assim, eu não quero entrar nessa polêmica, mas quando a instituição de vocês contratou o pacote de workspace digital da Google ou da Microsoft, eu não quero, de novo, fazer essa polêmica, mas eu duvido que eles tenham consultado o jurídico para saber qual que iam fazer. E eu duvido que tenham submetido o termo de uso para vocês analisarem. Claro que não. É ali, é prateleira. Eu confio nisso, eu só escolho mediante solução operacional. Legal, tá tudo certo. Então, se você confia para isso, por que você não confia para o outro? E eu vou dar a minha impressão, né? Todos esses workspaces hoje grandes, eles têm uma ferramenta de inteligência artificial acoplada. Eu testei o Copilot da Microsoft. Não me ajuda. Não me ajuda. O Gemini é diferente. Então, tem tudo isso, mas isso é para mim, isso é no meu... Por isso que eu volto no começo da fala, é no meu ponto de vista. Vocês precisam definir isso. Então, corroborando o que o Rafael falou, não tem como não ter um papel estratégico, até porque a instituição... Se você está no jurídico corporativo, já escolheu um pouco dessa visão. Eu sei que às vezes chegar na alta administração é difícil, eu sei que às vezes convencer a alta administração de que o papel estratégico de vocês é fundamental, eu sei disso, depende muito da própria relação de confiança que a alta administração tem, né? E de construir isso, às vezes de construir essa ponte. Mas o fato de você se colocar à frente disso pode e deve ser visto assim. Se eu fosse um C-level assim, né, nesse caminho, eu ia achar bastante importante e interessante que esse programa fosse trazido também para o jurídico, mapeando já alguns riscos. Ó, nós temos esse risco aqui, esse risco acolá, como é que nós vamos lidar com esse negócio aqui? Porque, de novo, se você não deixar, cada um vai usar de um jeito, e aí o risco é muito maior, e aí você vai ter que lidar com todos os termos de uso ao mesmo tempo, né? O que não me parece razoável e racional. Muito bom. E como bons italianos, pontuais. Não, pontual. Pessoal, alguma
consideração, algo que vocês queiram trazer? Sim? Vamos lá. Vamos começar aqui. Você trouxe um negócio muito legal, né? A ideia do fluxo do contrato. Então, a gente coloca lá uma cláusula cheia de penalidades e tudo isso. Deu o exemplo da logística, que eu achei fantástico. Então, tá bom. Só que aí depois você veio com a paulada. Nós, hoje, não temos uma ferramenta aqui no Brasil que entregue isso. Não temos. Como que a gente faz? Eu não entendi muito bem isso. Então, é que eu achei que ia vir depois a boa notícia, sabe? Quer dizer, dá para fazer. Eu achei fantástico, porque é isso. A gente, até hoje, a gente faz... No papel tá lindo ali, tá desenhado, tá lindo. Aí a gente joga essa responsabilidade para a área, né? Que nunca vai fazer isso, não tem tempo, não tem alguém que fiscalize, não tem. Então, se a gente conseguisse automatizar isso... o smart contract ali, ia ser fantástico. Não existe isso ainda hoje. Não, vamos lá, desculpa. Isso não ficou claro. Não, deixa eu corrigir um pouco a informação que eu dei, porque senão fica parecendo. O que eu digo assim, não existe ela dentro do fluxo completo, entendeu? Aí você vai ter que buscar uma coisa fora mesmo, desde a elaboração, da estandartização, da parametrização conforme estándares legais admissíveis e comportamentos esperados, até porque a gente sabe que no nosso país a gente tem, infelizmente, muita pouca previsibilidade jurídica, o que dificulta também você colocar numa plataforma todas as variáveis para que elas possam ser executadas de forma automatizada. A gente sabe disso. Você tem soluções de smart contract para essa questão mais operacional. E aí você pode, aí de novo, você tem que procurar o que você tem. A própria DocuSign tem uma ferramenta de IA acoplada ali. Eu não testei ela ainda para te dizer como é que ela funciona nessa parte de executabilidade. Mas hoje, um benchmarkzinho, assim, você consegue rapidamente entender. Agora, depende da tua necessidade. Se a tua necessidade for exclusivamente aplicar operacionalmente, ter um repositório de dados que te permita tomar decisão, eu acho que sim. O problema está mais na parte anterior, o problema está mais na parte da elaboração do contrato, do definir essas relações de causa e efeito. Isso você tem mais dificuldade no mercado nacional. Tá? Só para trazer um complemento aqui, é para a gente entender o grau de insegurança jurídica no Brasil, tá? Para algumas dessas questões. Nós tivemos no final do ano passado questionamentos em duas varas bem específicas em processos contenciosos de documentos que a gente apresentou assinado digitalmente em 2019. Uma loucura. Em 2025 foi questionado que eles não seriam documentos válidos, com uma decisão que não tinha pé nem cabeça nem fundamento, com pena de, imagina, o processo já com 6 anos de tramitação, ou apresentar nos documentos físicos, ou entender que todos os atos realizados pelos advogados em 6 anos, e isso assim, não foi, nenhuma das partes trouxe esse questionamento, e a gente conversou com o cliente, né, e falou, olha, a gente pode estar certo, né, é a mesma coisa que a gente briga em temos em todas as nossas relações, né, a gente pode brigar para estar certo ou ser feliz, né, eu falei, olha, certo a gente tá, né, mas assim, se eu quiser estar certo todo dia com a minha esposa, talvez eu não seja a pessoa mais feliz. O que a gente fez na época? A gente orientou, e veja, sem firma reconhecida. Ele imprimiu, a gente fez uma coleta, eram de 14 assinaturas, reapresentado por quê? Porque para aquele juiz especificamente, ele entendeu que a assinatura digital, com certificador digital, não tinha validade. Né? E veja, a gente poderia agravar o instrumento, poderia recorrer, mas assim, não é do interesse do cliente fazer isso. Hoje, a grande dificuldade que a gente tem, então a gente tem hoje alterações no Código previstas no Código Civil, temos projetos de lei tramitando em Brasília que que buscam regulamentar, né, a validade dessa automatização, e tudo isso, no final das contas, diz respeito a manifestação de vontade. Né? Da mesma forma com que a gente tem regras específicas, né? Então, eu tenho um contrato assinado, eu tenho assinatura. Mas esse contrato é um contrato de adesão.
Ele não tinha oportunidade de poder fazer essa mudança. Opa, então eu crio um grau de complexidade que eu tenho um contrato, ele é válido, assinado por aquela pessoa, ela não tinha nenhum vício de consentimento, ela não foi coagida, mas eu pressuponho, né, uma relação de hipossuficiência. Então, a gente tem algumas peculiaridades no Brasil que quando você traz, né, quando você importa e busca tropicalizar uma ferramenta, né, com uso já consolidado no exterior, não necessariamente ele funciona. A gente vê isso com prestações de serviço, veja Uber, veja Netflix, todas elas passaram por um período de adaptação, né, porque fazer isso lá fora, fazer isso na União Europeia, fazer isso nos Estados Unidos e no Brasil é diferente. Né? Então, a gente não tem hoje uma ferramenta que ela faça ponta a ponta. O mundo ideal do Smart Contract hoje, né, uma solução que ela esteja 100% abrasileirada, né, com essa segurança, não. Mas a gente consegue, né, desconectar algumas destas etapas, tá, para a gente buscar automatizar. E isso é importante em cada setor, em cada, né, em cada etapa específica. O DEX, que era uma coisa que, né, tinha sido bastante conversada no setor bancário, que buscava de fato, né, tracionar, né, e fazer frente no mercado que é muito cheio, paralisou em novembro do ano passado. Né? Então foram projetos que estavam, na verdade, bastante avançados, né, com toda essa discussão em relação ao IA, falaram o seguinte: vamos, né, vamos ver o que está acontecendo e depois a gente dá sequência, né? Que era um projeto já dando sequência, né, ao que a gente já fez com Pix, com outras coisas. A ideia era trabalhar com os Smart Contracts já com essas automações em matéria de contratações bancárias. Então, não sei se a gente respondeu, né, ou esclareceu, mas mais ou menos assim. Olá, eu sou o André Rigão, da Bernec. Primeiro, agradecer o Pironte e a Ana pelo convite, pela participação aqui, né? É interessante a gente observar, Pironte, como o aspecto prático é o que nos move aqui, né? Então, a minha dúvida, a minha pergunta é praticamente a pergunta que a colega fez, porque da explanação, que foi excelente, aliás, do TS e do Roveda, os aspectos jurídicos eu entendi perfeitamente. Né? O tema é novo para mim, é a segunda vez que eu estou vendo. A primeira vez foi aqui, no Liga do ano passado. Mas a dúvida que fica para a gente é isso mesmo, como operacionalizar, como que a gente pode fazer isso na prática. Eu tenho uma formação em exatas na área técnica, antes de ter feito direito, e eu acredito que a gente tenha duas formas de fazer. Uma seria através de terceirizados, né, que provenham esse serviço para a gente, e a outra é fazer a minha TI conversar com a TI do meu cliente, certo? Para que eu tenha um input, no exemplo dado, por exemplo, da logística, o input do container chegou e chegou bem, e eu possa ter o input do meu sistema dizendo que a nota fiscal anteriormente saiu, foi emitida, né? Mas na prática isso não vai funcionar. A minha TI não vai ter capacidade operacional de conversar com os meus clientes. Então eu imagino que a ideia melhor seria ter um player terceirizado para fazer esse serviço para mim. Alguma plataforma onde eu possa subir o contrato e essa plataforma conversa com a minha TI, conversa com a TI dos meus clientes para tentar receber esses inputs, né? Então vou adaptar a pergunta que eu faria. Já pedindo desculpa, Tesser, pela incipiência epistemológica da pergunta. Como o professor Marinoni, lá em 1918, se referia quando a nossa pergunta era muito burra, né? Mas se esses contratos inteligentes já estão sendo utilizados em clientes no Brasil mesmo, que para negócio no exterior, como que essas empresas estão fazendo na prática? Quem que é o player que está fazendo essa terceirização do entendimento dos inputs? Primeiro que a pergunta não tem incipiência epistemológica nenhuma. Ela, como você falou, né, André, a gente está com um problema prático na mão. Eu estou com o meu dia a dia estourando e eu preciso resolver. Quem está fazendo isso, tá, como a gente comentou, tá em primeiro lugar mapeando seu processo de trabalho. Para ele poder saber de fato qual é a necessidade. Porque, assim, ao mesmo tempo que não tem ferramenta super confiável ponta a ponta no mercado, você tem um monte de ferramenta compartimentalizada. Então, qual é a melhor vai depender da tua necessidade. E aí eu acho que esse mapeamento precisa ser feito de fato sempre a quatro mãos dentro da instituição. Área demandante mais jurídico. Né? Quem é a área dona desse contrato aqui, quais são as necessidades, quais são os riscos, o que acontece, como é que eu quero que isso operacionalize, para o jurídico poder entender e suportar e apoiar a área
na escolha da melhor ferramenta para aquela circunstância. E aí não tem segredo. Vocês no jurídico corporativo fazem isso todos os dias, que nem o Pironte falou. Terapias individuais ou terapias em grupo, benchmark, esse espaço é para isso também, network. Pô, como é que você está fazendo? Deu certo? Deu errado? A tua operação funciona assim? Ah, a minha assada mas a minha tem essa peculiaridade. Então tem que entender. Se você não entender o processo de trabalho que você quer submeter para a inteligência artificial, a tua chance de escolher uma inteligência artificial que não vai te entregar o que você precisa é grande. A chance de você comprar, entre aspas, uma droga, nesse caso, é grande, né? De você comprar o que não vai te entregar. E não é que o cara que te vendeu te enganou. Não, ele vendeu uma coisa que ele também não sabia muito bem se ia se adaptar ao teu funcionamento, né? Então, isso é um ponto fundamental. A depender do nível de automação que você consegue, que você precisa, a tua área de TI pode te dar o suporte para te ajudar a entender nesse processo, inclusive, se eu preciso mesmo de uma ferramenta mais robusta ou se eu consigo fazer algum desenvolvimento interno disso. Hoje tem muita coisa no code aí para você poder fazer. Tem muita coisa, muita plataforma liberada de produção e desenvolvimento, inclusive com inteligência artificial. A Google, esse dado é curioso, assim, eu tive em 2022 na Google, conversando com a head de inteligência artificial deles lá, Joana, uma portuguesa de uns 30 e poucos anos, 36, 37 anos, assim, e ela me contava, não, a minha meta para o ano que vem é ter 200 milhões de programadores. Eu falei, como assim? A Google vai ter 200 milhões de programadores? Vai. Como que você faz isso? Ela falou, a gente tem uma plataforma aberta, open source de programação, liberado. Eu quero que 200 milhões de pessoas estejam programando lá. Tá, mas e daí? Por quê? Porque a gente aproveita o que está sendo feito lá, olha as boas práticas, traz gente, retém talento, mistura. Então é uma técnica de Open Innovation que super funcionou para a Google. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a tua TI, dependendo, pode estar com esse horizonte aberto também. Não estou dizendo que é o caso, mas é uma solução que pode acontecer. Mas isso só vai acontecer se você mapear o processo de trabalho, se você entender, junto com o jurídico, indispensável, qual é a minha condição de automação. Porque eu posso ter tantas variáveis na execução daquele contrato que nenhuma automação vai funcionar. E abandonar, e dizer, olha, nesse caso aqui a gente não vai lidar com automação mesmo, porque nós somos muito peculiares em cada execução, então não dá pra gente fazer isso. Aí nós vamos voltar atrás, talvez a gente possa trabalhar na padronização contratual e olhar para processos de trabalho que podem ser padronizados junto com a área. Mas eu tenho que dar um passo atrás e aí olha como o papel estratégico é fundamental, é redesenhar o processo de trabalho antes para daí poder automatizar lá na frente para ganhar eficiência e produtividade. Então essa dificuldade ela é do dia a dia. E aí alguém vai estar pensando, meu Deus do céu, eu já tenho um relatório para fazer, eu tenho que gerir a minha equipe, eu tenho que gerir os escritórios terceirizados, eu tenho que eu ia dizer suportar, né, porque vem do termo suporte, eu ia dizer suportar a diretoria, mas vocês iam entender errado. Eu tenho que apoiar a diretoria na decisão, eu tenho que estar olhando para isso e eu ainda tenho que redesenhar o processo de trabalho da área demandante para poder escolher a melhor ferramenta de inteligência artificial? Pois é. Pois é, a gente escolheu isso e infelizmente a vida não como é que é? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Mas o fato é que se você não fizer isso, primeiro, você pode não estar dando apoio a uma produtividade facilitando a tua vida lá na frente, ou você pode estar criando um risco desnecessário. Você não está criando risco desnecessário, vamos colocar a coisa em perspectiva. Você pode estar não conseguindo auxiliar a evitar um risco desnecessário. Então, infelizmente, o jurídico corporativo, vocês sabem melhor do que eu isso. O jurídico corporativo tem que estar mergulhado na operação. Não tem outra saída. O melhor jeito de você entregar o melhor resultado possível é você conhecer melhor o cliente. Quando você está o dia inteiro, todo dia dentro do cliente, é o melhor jeito de fazer. Então, você já tem isso, você já está com essa oportunidade, mergulhe de cabeça, porque isso, de fato, vai trazer bons resultados, né? Acho que, tentando te responder, sem deixar de te responder, André, porque parece assim, você estava esperando que eu te dissesse, cara, você vai usar essa ferramenta que ela vai resolver teu problema, né? Mas eu não conheço teu processo de trabalho, eu não sei se é isso.
Então, inclusive, é arriscado qualquer coisa aqui. Agora, você tem boas ferramentas no mercado para essas compartimentalizações, mas você precisa entender o teu processo de trabalho para saber o que e onde você pode automatizar. Não há dúvida E a disso. boa notícia é que a gente tem um produto para você. Bom, Vitor, não podia deixar disso. Que nós vamos fornecer gratuitamente durante 2 meses. Inclusive, na saída, você pode... Trial, Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Então, uma alegria, muito obrigado mais uma vez obrigado por você. recebê-los, por recebê-las. A nossa casa está aberta sempre, né? A gente diz isso muito para o pessoal do Jurídico de Saias, né? Esse espaço é um espaço que vocês podem utilizar, né? Para debates e etc. Então, fiquem à vontade, venham sempre tomar um café quando estiverem aqui por perto. Para nós é sempre um prazer recebê-los. Obrigado mais uma vez. Vamos tirar a tradicional foto do Legal, então, e depois a gente continua ali no café batendo um papo individualmente com todos vocês. Obrigado. Valeu.